Oi meninas, tudo bem? Hoje aqui no canal eu quero estar podendo trazer esse vídeo falando como eu descobri, a endometriose na minha vida, quanto tempo levou para mim chegar nesse diagnóstico, antes de eu poder trazer também sobre essas questões da infertilidade. Quero começar com esse vídeo porque ele vai falar bem detalhadamente também como tudo começou, também pelo mesmo fato de eu estar hoje vivendo, esse diagnóstico também com as dificuldades da gestação. Então, eu fui uma menina que fiquei menstruada muito novinha, eu tinha apenas 10 anos de idade. E naquela época, quando eu menstruei, me lembro que foi um baque muito forte pra mim, porque eu ainda era muito menininha, brincava de boneca. Me lembro até hoje que eu falei pra minha mãe, mas então eu fiquei mocinha, não posso mais brincar de boneca. E até hoje a gente lembra disso e vê, como aconteceu tão cedo e eu já tive que iniciar, com essas responsabilidades assim tão precocemente, Mas enfim. Então, desde lá, quando eu descobri que eu tinha ficado mocinha, eu já cheguei em casa com cólica. E eu falei que era uma dor de barriga para minha mãe. E quando eu, fui no banheiro, até eu chamei ela, falei, mãe, eu tô com uma borrinha na calcinha, tipo, minha calcinha tá, tipo, meia suja. Quando a minha mãe foi olhar, já me falou também que eu tinha ficado menstruada. E foi aquela loucura. Então, desde esse processo, desde muito novinha, eu me lembro que quando eu chegava no período menstrual, eu queria ficar em casa. Não queria fazer educação física porque eu sentia dores, eu sentia desconfortos naquela época. E como a minha mãe, a minha irmã também sempre apresentaram cólicas intensas e fluxo menstrual intenso, para mim era normal. Então, quando foi com 16 anos de idade, eu comecei o uso com anticoncepcional, que foi onde diminuiu o meu fluxo e a minha cólica, assim, mais de 50%. Então, nesse período dos 16 anos até os 21, 22, o meu corpo ficou meio estagnado nessa parte de menstruar e sentir dores, enfim. Tava como se fosse mais anestesiada. E depois, desse período, com 22 anos, foi aonde eu comecei a ter mais informações e a querer parar o uso de anticoncepcional. Eu via, questões e tudo mais, onde hormônios, que a gente sabe que não fazem bem, principalmente o anticoncepcional, claro que tem casos e casos, mas eu usava e eu sei que isso eu não queria mais pra minha vida, Eu tinha muito episódio de enxaqueca e tive um episódio de enxaqueca com aura. Então foi quando a minha ginecologista da época também deu a ideia da gente poder retirar o anticoncepcional para poder não estar prejudicando outras coisas da minha vida, E aquilo caiu como uma luva e foi aonde realmente eu falei, não, então é isso, eu precisava só desse empurrãozinho, vou parar e parei. E quando eu parei o anticoncepcional, assim, por 3 meses, eu tava muito de boa. Eu falei, nossa, tranquilo, Só que não. Foi aí que começou realmente o meu corpo, eu acho, a voltar ao normal. Então, como fazia muito tempo que eu menstruava 2, 3 dias e usava apenas um Carefree, pra mim, assim, depois desses 4 meses que eu parei de tomar anticoncepcional, eu comecei a menstruar muito. O meu fluxo aumentou, assim, muito, disparadamente, sei lá, 60%, 70%. Voltei àquilo que eu era desde pequenininha, que eu tinha, até os meus 16 anos. E muita dor de cólica, fluxo intenso, dor na relação sexual, foi coisas que começaram a me chamar a atenção e ver que realmente não estava certo. Como eu sou muito sensível a qualquer tipo de dor, meus tipos de dores eu já acho assim uma dorzinha mais profunda, eu coloco um drama naquilo, mas não é que seja um drama, é que a minha sensibilidade ela é mais, aflorada. Então, realmente para mim hoje, até hoje, episódios onde eu tenho fluxo intenso e cólicas, muitas vezes eu vomito
e eu desmaio. De dor, porque são dores incapacitantes. E foi nesse período dos meus 23, 24 anos, eu comecei a trabalhar e comecei a ver que, nossa, eu não tô mais conseguindo no meu período menstrual fazer as coisas que eu fazia antes, tá ficando muito estranho, porque eu não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo, né, o primeiro e o segundo dia, assim, se eu pudesse desmarcar tudo que eu tinha, eu queria só ficar deitada com uma bolsinha de água quente e deu. Só que aquilo vinha na minha cabeça, sabe? Só que ia passando o tempo, eu só achava anormal, mas como eu tinha histórico da minha mãe e da minha irmã que viveram isso, pra mim era normal. Mas eu fui conversando com outras mulheres e passando os anos, e eu vi que a menstruação, ela não é pra causar tanta dor, né? Tanta cólica, tanto mal-estar, enfim. E quando eu fiz 25 anos, foi onde eu conheci meu marido. E eu me lembro que na época eu não estava mais usando anticoncepcional, já fazia tempo, eu tinha muito desses episódios de cólica, de vômito, de às vezes desmaio por causa da dor. E depois de um ano que a gente se conheceu, a gente foi morar juntos. E depois que a gente foi morar juntos, aí a gente decidiu a não usar mais nenhum tipo, né, de contraceptivo, né, camisinha, enfim. E a gente começou a ver que foram passando alguns anos e a gente não engravidava. E, na verdade, eu só tomei a iniciativa de procurar um médico especialista em endometriose quando eu comecei a chegar mais informação para mim que a endometriose poderia causar dificuldade para gestar, né? Então, quando tinha dado aí 2 anos que a gente estava juntos, 3, a gente começou a achar muito estranho e foi onde eu comecei a falar para minha família. E nisso eu já sabia que a minha irmã tinha endometriose e uma tia minha tinha endometriose. E a gente começou a trocar algumas informações e sintomas, e aqueles sintomas batiam muito no que eu estava sentindo. Mas elas já tinham o diagnóstico, eu não. E nisso elas me indicaram um médico, que em 2020, antes de dar o boom da pandemia, eu fiz a consulta. E quando eu fui nele, eu fiquei acho que 2h30 na consulta. Ele me pediu tudo, me examinou, pediu vários exames que eu tenho até hoje, exames comigo. E antes de eu fazer os exames, ele já tinha me falado que isso já seria, tá bem parecido com um quadro de endometriose, né? Mas claro que teria que ver os exames, enfim. No mesmo mês eu já marquei os exames, que é onde eu faço até hoje, que é na Clínica Clinos, aqui em Florianópolis, com o Dr. Pedrassani, que é a maior referência dessa parte de ultrassonografia, com preparo intestinal para ver processo de endometriose e tudo mais. E é meu médico que me acompanha até hoje. Então, no primeiro achado, a gente já viu que tinha processos mesmo de endometriose nos meus ovários, na parte do útero sacro, no intestino. Eu tava com medo que eu tivesse no diafragma, porque eu tinha muita dor no ombro quando eu ficava menstruada, muita dor. Respirava assim, eu sentia, era sempre no direito, sentia dor, mas era uma fisgada, era uma dor assim que a gente não sabia entender. E minha tia também sentia isso, então começou a bater muitos sintomas parecidos, então por isso que eu fui procurar realmente um especialista. E quando eu levei para ele os exames, realmente a gente viu, né, que tinha endometriose e a gente tinha, na verdade, eu fui lá mais pelo fato de eu estar tendo dificuldade para engravidar, mas também a minha qualidade de vida estava afetando e afeta até hoje. Então a gente decidiu que era o mais certo fazer a videolaparoscopia. Mas como começou essa questão da pandemia, o que acontece? Eu só fui voltar nesse meu médico em 2022, então eu fiquei mais 2 anos assim, né? Sofrendo com cólicas, sofrendo pela questão de eu não estar conseguindo ter filhos e os anos estarem passando, né? Eu já sabia que eu tinha um diagnóstico, mas mesmo assim esse diagnóstico eu sabia que estava também dificultando essa minha gestação, né? Então, em 2022, depois de
de muita frustração mesmo, porque eu tava muito frustrada, porque realmente eu não conseguia engravidar. Todo mundo engravidava, menos eu. E a minha irmã com endometriose engravidou, né? Então eu falava, gente, mas não tá normal isso, sabe? Então em 2022, em outubro, eu voltei nele e eu já cheguei decidida, eu quero fazer a videolaparoscopia. E ele me deu, né, ele me deu 2 opções, Bruna, a videolaparoscopia ou uma clínica de reprodução, de fertilização. Eu falei, não, eu vou tentar primeiro com a vídeo. Eu tava super crente, sabe? Não, vai dar certo, porque realmente as chances aumentam. Eles falam lá, explicam, enfim, os 3 primeiros meses, depois da vídeo, tem uma chance aí de, sei lá, eu não me lembro a porcentagem, mas era uma chance alta. Então eu falei, não, eu vou tentar pela mais forma natural. E eu saí da consulta, já marquei, sei que foi em outubro minha consulta, em janeiro eu já fiz a cirurgia. E fiz a cirurgia e saí de lá assim já... Ai, quando que a gente já pode começar, né? Tentar, enfim, e eu já tava liberada, acho que depois de uns 10 dias. E eu sei que no retorno da consulta da endometriose, quando eu fui, ele falou pra mim, Bruna, é o seguinte, se em 6 meses tu não engravidar, vai numa clínica de reprodução, né? Porque daí as chances já diminuem, né? As porcentagens, enfim. Então, né? O teu sonho é ser mãe, então tu tem que buscar esse sonho. E foi isso, né? Entrei nas estatísticas da videolaparoscopia, não engravidei, né? Isso foi em 2023, hoje já estamos em 2025. Então, sobre a endometriose, eu sinto ali que nos primeiros meses eu senti uma melhora, mas depois voltou de novo. E não sei ainda dizer se não voltou para mim, né? As minhas dores, pelo menos em alguns momentos que eu tenho no meu período, não são sempre. Depende do período. Tem vezes que o período começa ali mais de boa, já sei que vai ser tranquilo. Esse último agora foi super punk. Então eu tomei Buscopan praticamente 2 dias direto, né? Pra diminuir a dor. Então não é todos os ciclos que eu tenho cólicas incapacitantes, mas eu tenho ainda. Então, às vezes acompanhada de vômito, às vezes realmente acompanhada de desmaio. Então, a videolaparoscopia, ela foi uma coisa que realmente eu queria fazer na época, né? Que eu tenho certeza que também tirou várias coisas da minha cabeça, porque eu quis fazer, eu achei realmente que eu teria uma chance de uma gravidez natural, mas não aconteceu comigo, infelizmente. Mas eu vejo que tem muitas mulheres que acontece, então... Eu acredito que hoje, né, olhando para trás, tudo depende de como está essa endometriose, né, a que ponto que ela está, né, se ela é profunda, enfim. Mas eu já tinha muitos anos de tentativa e tá só aumentando, né, agora em agosto vai fazer 8 anos que a gente está, né, nesse período de juntos, né, desde o dia que a gente começou a morar juntos, então foi quando a gente não tava mais usando nada. A gente nunca engravidou, né? Porque algumas pessoas perguntam, Bruna, mas tu já engravidou, já perdeu, ou tu... Não, eu nunca cheguei a ver um teste positivo, né? Nunca engravidei. Então, são coisas que hoje machucam ainda, porque a endometriose me levou muitas coisas. Por exemplo, as minhas trompas, elas são prejudicadas por causa da endometriose. São trompas tortuosas, a endometriose é uma doença inflamatória, então acaba que as trompas também já, né, elas acabam não ficando perfeitinhas como tem que ser, então elas acabam caindo, entortando pelo fato dessa pelve estar inflamada, né, porque essa doença acaba fazendo várias coisas, né. Então comecei a ter adenomiose, que ele fala até que no ultrassom ela é leve, mas eu tenho adenomiose no útero, né, também. Então, no processo que eu fiz, que mais pra frente em outro vídeo eu vou contar, eu fiz também o bloqueio da adenomiose, mas são coisas, né, que uma vai levando a outra. Então, endometriose, adenomiose, daí acaba prejudicando outras coisas, né? E nisso tudo, a minha reserva ovariana, pela minha idade hoje, né, 33 anos, ela é bem baixinha.
Então eu comecei, até eu trouxe aqui, porque eu achei bem interessante eu falar isso. Eu quero tirar foto, eu quero até postar sobre isso, porque ó, em 2023, 4/9 de 2023, depois ainda que eu fiz a cirurgia, quase 9 meses, né? 9 meses depois, eu fiz uma contagem de folículos antrais e eu tinha 17 folículos antrais. 17. E aqui eu tava com uma reserva ovariana, antes da minha cirurgia de endometriose, eu tava com uma reserva ovariana de 1,5. E quando a gente fez isso aqui, quase um ano depois, até o médico falou: Bruna, a tua reserva ovariana não tá condizendo com os teus folículos antrais. Ele disse assim: esse ciclo aqui seria perfeito para te iniciar uma FIV. Eu me lembro disso até hoje que ele falou. Tu não tá fazendo nada mesmo? Eu falei: não tô fazendo nada. Então aqui, ó, 17 folículos antrais, ó, adenomiose leve, né? Então, isso em 2023. Hoje, né, em 2024, eu tenho contagem total de 6 folículos antrais em 2024, no mês de agosto de 2024. Então, pra gente ver, né, às vezes o nosso ciclo, a gente é tão cíclica que até isso muda, né? Então, na época eu me lembro que a minha doutora falou: Bruna, a gente vai ter que pedir mais um antimuleriano, porque os teus folículos, nossa, 17, daí depois a gente viu realmente 6. Ela falou: não, agora tá dizendo certo com a tua contagem, com a tua reserva ovariana. E hoje, 2024, que eu fiz o meu antimuleriano, ela tava 0,7. Então, normalmente aí eu tenho 6, 7 folículos antrais, mas isso aí também eu quero estar trazendo num outro vídeo. Na minha última estimulação, né, que eu fiz na minha primeira, na verdade, eu tava com 11, 12, e foi aí que a gente quis dar o start. Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje eu quis trazer realmente essa história minha da endometriose. Então, né, se a gente for olhar bem, foram mais de 10 anos até eu chegar no diagnóstico. E é uma batalha silenciosa, muitas mulheres vivem isso. As pessoas ainda às vezes debocham, né, falando que é uma cólicazinha, que onde já se viu uma mulher não ir trabalhar por causa de uma cólica. Gente, isso aí é uma coisa que só quem vive sabe. É cólicas incapacitantes, sim. Tem mulheres que não têm endometriose, mas não têm tantos sintomas, né? Mas muitas das mulheres têm endometriose e têm sintomas severos, muito severos. Então, hoje já está aparecendo no SUS tratamentos que estão sendo disponibilizados para mulheres que têm endometriose. Então, tá crescendo esse avanço e a medicina ela vai trazer mais sobre isso. Então, hoje não tem uma cura, mas eu acredito que a gente poder, né, estar se cuidando do nosso corpo, da nossa alimentação, do pouquinho que seja, a gente já sabe que isso vai nos ajudar. Então, hoje é o que eu tento fazer já faz alguns anos, é tentar cuidar da minha alimentação, meu estilo de vida. Então, infelizmente, a gente tem que ser um pouco mais regrada nessa questão, né, de coisas inflamatórias, porque a endometriose já é inflamatória. Então, eu sou uma pessoa que tenho muita sensibilidade e dor, assim, ao toque na parte da pelve, né, da barriga, assim, do útero. Então, é uma região que está inflamada. Então, a gente tem que também aceitar isso, olhar com outros olhos, né, e se cuidar ao máximo que a gente puder, né? Ter esse equilíbrio, né, de alimentação, exercício físico, atividade física, enfim, tudo que possa nos levar mais perto, né, de acabar com isso, mas de poder viver uma vida mais sem dores, né? E claro, tem tantas outras coisas hoje que a gente vê que ajudam, né, mulheres que vivem essa questão da endometriose. Então, acredito que a medicina está muito avançada. Tenho certeza que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai poder aí ter mais coisas concretas, né, que possam estar, quem sabe, acabando, né, com esse sofrimento que muitas de nós vivemos. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu não quero estar fazendo vídeo longo aqui
no canal, máximo 20 minutos, porque eu sei que fica muito, né, maçante, enfim, mas eu quero estar podendo agora trazer aos pouquinhos essa minha jornada com a infertilidade para vocês também e para a gente estar trocando informações. Se você, como eu, também vive nessa esse diagnóstico da endometriose, deixa aqui o seu comentário, compartilha comigo para a gente estar podendo se fortalecer junto nessa jornada, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!